pessoal do 8º e 9º ano, tudo bom? Esse é o nosso 5º encontro. Eu espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas. E aí, já se acostumaram com essa nova rotina? Difícil, né? Mas vai dar tudo certo. Hoje nós teremos sala de leitura com a Catiúce, teremos aula de História com o professor Raul e Geografia com o professor Felipe. Espero que vocês aproveitem. Boa aula! Tchau, tchau! Olá, alunos do 8º e 9º anos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história escrita por Clarice Lispector. Chama-se A Quinta História. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato e também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. A primeira, Como Matar Baratas. Começa assim. Queixei-me de baratas, uma senhora ouviu-me, a queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. A outra história é a primeira mesmo e chama-se Estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita e então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar os ingredientes, numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente cansada sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço, onde o escuro dormia. Só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome amanhecia. No morro, um galo cantou. A terceira história que ora se inicia é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas, depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que de madrugada acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas, um pouco de comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite, sei da orgia no escuro.
Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas, até que de pedras se tornam em espanto de inocência, e com tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas, de súbito, se cristalizam, assim como a palavra é cortada na boca. Elas que, usando o nome do amor em vão, na noite de verão cantavam, enquanto aquela ali, a de anteninha marrom, suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara, exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece, uma ou outra antena de barata morta freme seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. A quarta narrativa inaugura nova era no lar. Começa, como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso, mortas, sim, mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal? Como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer aquela visão de vida dupla de feiticeira, e estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício. Eu ou minha alma? Escolhi. E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. A quinta história chama-se Leibniz e a transcendência no amor na Polinésia. Começa assim: queixei-me de baratas. E você, quer descobrir um pouco mais sobre essa escritora? Procure por aí, ela é muito famosa no Brasil e tem histórias intrigantes como esta. Essa história pode ter várias interpretações. Uma delas é sobre o vício de matar. Começando com uma necessidade, a narradora parece demonstrar certo prazer em executar o seu serviço. Uma outra interpretação é sobre como, mesmo em vida, algumas pessoas podem ir morrendo, endurecendo de dentro para fora, como o processo das baratas. Há inúmeras outras interpretações. E você, o que achou? Clarice Lispector nasceu em Chechonyk, na Ucrânia. Se naturalizou brasileira e é considerada uma das melhores escritoras brasileiras do século XX. Era também considerada uma pessoa extremamente misteriosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raul, eu sou professor de História aqui da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto. É um grande prazer voltar aqui, poder falar um pouquinho com vocês, principalmente o pessoal do 8º e 9º ano. Eu vim na aula passada aqui de História, falei um pouco de como a História podia nos ajudar nessa pandemia. Discutimos alguns assuntos relacionados aos hábitos de higiene, ao saneamento básico, aos avanços da ciência e da medicina e como foram importantes para a gente evitar uma série de doenças ao longo da história. Falei um pouquinho também de como essa desigualdade histórica no Brasil estava dificultando essa luta contra a pandemia, a questão da dificuldade de saneamento básico, muitas vezes não ter acesso a médicos e algumas medidas que a população estava tomando para ajudar
nessa situação. Agora eu venho discutir aqui, pessoal, um outro assunto que é extremamente importante, que está acontecendo agora, que é a violência doméstica nessa pandemia. Isso está relacionado diretamente também a uma desigualdade histórica da formação do Brasil. E eu trouxe algumas matérias aqui para vocês, que está no material de vocês aí de casa, na verdade na página 32, para ser mais exato, que é a violência doméstica e a pandemia. Tem um dado importante aqui, olha, que teve um aumento no estado de São Paulo de cerca de 44,9% das denúncias de mulheres sofrendo agressões dentro de casa. Isso é um dado preocupante, né? Grande parte das pessoas estão mais tempo em casa agora, muitas vezes com problemas de emprego e outros problemas, e está refletindo em maiores casos de agressão dentro de casa. É importante destacar que grande parte dessas mulheres, quando chegam a denunciar, elas já estão extremamente desgastadas, já estão passando por essa situação há muito tempo, e a violência psicológica também é importante, precisa ser discutido aqui. Muitas vezes essa mulher, ela sofre ameaças de morte, que ela vai morrer de fome, inclusive, que os filhos delas, vai perder convênio médico. Isso vai tornando ela cada vez mais dependente em relação a esse companheiro. Muitas vezes ela não encontra força para sair sozinha dessa situação. Então é importante, na própria notícia está falando sobre redes de apoio que as mulheres estão fazendo para ajudar, para mostrar que essa pessoa não está sozinha. A gente vai buscar um pouquinho na história, a formação da sociedade brasileira, para entender um pouquinho melhor essa relação de dependência que muitas vezes acontece nos dias de hoje. Eu trouxe uma imagem aqui, olha, que foi pintada por um artista chamado Debré. Ele é um francês que vem para o Brasil, a chamado do rei de Portugal, que veio aqui para o Brasil também em 1808. Junto com outros artistas, ele vem para retratar um pouquinho do cotidiano da sociedade brasileira. Essa imagem, pessoal, a gente tem muitos significados nela. É importante a gente cada vez mais estar trabalhando habilidades ali de conseguir interpretar as imagens e gráficos corretamente. Então, de tudo que o artista podia retratar aqui, de todas as formas, você acha que foi por acaso que ele retratou as pessoas nessa formação, nessa ordem as pessoas? Isso aqui está simbolizando muito bem, pessoal, a formação da sociedade brasileira do período colonial e imperial. A sociedade brasileira era uma sociedade agrária, tá? Grande parte das ações aconteciam na zona rural. Primeiro no engenho de açúcar, depois nas plantações do café. Além de agrária, era uma sociedade patriarcal. O que isso quer dizer? O homem que tomava as decisões da casa e das finanças, pessoal. Aqui, não à toa, essa obra aqui, o homem que está na frente. A obra retrata um passeio, tá, com a família. O homem, ele que detinha o controle do que seria feito com as aplicações da casa. Ele tinha acesso ao espaço público, às ruas, às discussões. A mulher, pessoal, no período, ela tinha acesso, no máximo, a uma educação voltada para casa. Ela seria responsável ali, então, por cuidar dos escravos que tinha na casa, dos afazeres domésticos. Luta, ela conseguiu ter acesso a algum tipo de educação ali relacionado principalmente à costura, a cozinhar. Somente famílias muito ricas, conseguiam no máximo ali ter acesso a algum tipo de arte, A mulher aprendia a tocar um instrumento musical, aprendia a pintar alguns quadros. Então ela era educada a obedecer o seu pai, depois a ter uma obediência, uma submissão ao seu marido. Ela era totalmente financeira nesse mundo patriarcal, ela era dependente ali, tá? Nesse contexto todo, pessoal, havia diferenças também dentro da sociedade, dentro dos próprios escravos, Então, além de patriarcal, além de agrária, a mão de obra no Brasil era mão de obra escrava. Começou principalmente com o indígena, nascido aqui, e depois com o africano, que veio trazido para cá na condição de escravo. Então havia uma hierarquia dentro da escravidão também. Normalmente, as escravas domésticas, as amas de leite, tinham uma condição um pouquinho melhor do que aquele escravo que trabalhava na roça ali, diante do sol, e muitos castigos. Mas ainda assim, era uma relação de exploração, tá? Que foi sendo construída ao longo do tempo. Após a abolição dos escravos, não foi feito nenhum tipo de política séria
para inserir esse grupo na sociedade, né? Não teve nenhum tipo de formação profissional para colocar essa pessoa no mercado de trabalho, e uma série de direitos continuaram sendo restringidos. O mesmo aconteceu com a mulher, pessoal. Não houve um processo ali de medidas afirmativas para tentar diminuir essa desigualdade que vem acompanhando até hoje esse período. A mulher, no máximo, ela era educada para cuidar da casa. Ela não era instruída para ter uma independência ou para cuidar da sua vida como ela queria. Ela devia ter uma situação de submissão em relação ao seu marido. Eu tenho uma imagem aqui também, importante para a gente refletir bastante sobre essa situação. Isso aqui, pessoal, é uma ama de leite, tá? Com o menino que ela cuidou e que ela amamentou. Se vocês analisarem bem aqui, olha o afeto que esse menino está demonstrando por essa mulher, pessoal. Muitas vezes, um menino desse, ele era criado, amamentado, alimentado e cuidado muito mais por um escravo, uma ama de leite, do que pela sua própria família, né? Ainda assim, era uma relação de exploração, tá? Essas amas de leite eram anunciadas nos jornais muitas vezes. Ela deixava de alimentar o seu próprio filho para alimentar o filho do Senhor, porque ela era obrigada a isso. Como essas hierarquias que nós colocamos, né, em determinado momento da história, a gente começou a querer avaliar que quem vinha do continente africano era inferior ao europeu, que o indígena daqui não tinha alma, né, ou que a mulher não tinha capacidade do homem. Isso é uma grande loucura, pessoal, e uma construção artificial que nós fazemos. Para uma criança como essa, que está demonstrando o afeto, para ela entender que determinadas pessoas que ela convive devem ser tratadas como inferiores ou serem castigadas com o uso da força, isso tem que ser construído e colocado na cabeça dela. Porque o Brasil, pessoal, e os brasileiros só se formaram porque grande parte foram alimentadas por amas de leite, né? Grandes intelectuais brasileiros, como o próprio Joaquim Nabuco, que era um abolicionista da época, eles desenvolveram um grande afeto por sua ama de leite. Tanto é que quando ela falece, ele diz que a vida dele mudou drasticamente entre antes de saber a notícia do falecimento e depois. Então foi desempenhando muito afeto nessas relações, mas é importante destacar que ainda assim foi uma relação de exploração com o uso da força, tá? E como é uma grande bobeira, né, a gente pensar em classificar as pessoas. A beleza do mundo está justamente, pessoal, em valorizar essas diferenças que tem, né? O Brasil, ele foi construído, foi se formando, pessoal, nessa mistura do indígena que estava aqui, do africano que foi trazido para cá, tá? Depois vem o árabe, o oriental, diversos povos vêm para cá. E essa mistura de povos milenares deu origem a um povo novo, que é um povo brasileiro. Só que essa mistura não foi pacífica, ela se deu sob o domínio, sob o uso da força, para impor uma dominação. Tanto é que o idioma que nós falamos hoje é o idioma que o português trouxe para cá. Mesmo que tenha palavras indígenas, palavras africanas, é o idioma que o português trouxe. A religião oficial do Brasil durante muito tempo foi a religião que o europeu trouxe para cá. Então, pessoal, durante muito tempo, essas diferenças foram tratadas como algo desigual. O que é diferente de mim é inferior. Isso está errado, pessoal. Todos nós somos seres humanos e todos nós devemos valorizar justamente essas diferenças que existem, tá? Vamos analisar um pouquinho aqui, ó, na questão de vocês aí do material, também tem uma análise referente à Constituição brasileira. A Constituição, pessoal, é a lei máxima de um país. É na Constituição que está marcado quais são os direitos, quais são os deveres, quem governa, por quanto tempo governa. Então a Constituição é o que regula toda a nossa nação. Vamos dar uma analisada aqui, ó, o que a Constituição brasileira diz. No seu artigo 5º, olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não pode ser violado, olha, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Portanto, pessoal, está muito claro aqui na lei brasileira. Qualquer tratamento desigual, pessoal, isso é crime, não pode acontecer, pessoal. A gente deve valorizar justamente essas diferenças. No material de vocês, tem algumas perguntas relacionadas a essa atividade que eu expliquei. Primeira delas
é qual a sua opinião sobre esse assunto retratado aqui. Reflita um pouco, pessoal, o que você pensa sobre esse aumento da violência doméstica que está acontecendo neste momento agora, pessoal. Tem pesquisa do ano de 2019 que diz que a cada 4 minutos uma mulher é agredida dentro de casa. Então está acontecendo agora, enquanto eu falo aqui. E esse agressor, pessoal, maioria dos casos são pessoas conhecidas da vítima. Ele acontece, essa agressão, dentro do espaço privado, dentro de casa. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre isso? Uma outra questão que tem relacionada é que outros grupos você conhece que historicamente sofrem preconceitos e violência no Brasil. Você conhece algum outro grupo, pessoal, do seu convívio que sofrem preconceitos ou são tratados como inferiores? Reflita um pouco aí. E a outra questão que tem aí, pessoal, importante também, é como a gente pode fazer, tanto o governo quanto a sociedade, para garantir que esses direitos constitucionais sejam atendidos para todos, que todos sejam tratados iguais. O que você propõe, né? Eu tenho algumas dicas para dar. Primeiro, pessoal, a gente deve reconhecer que o problema existe, deve ser discutido. Tá? A gente colocar problema para debaixo do tapete não vai resolver. Então, o primeiro ponto é discutir sobre isso. Outra informação importante, grande parte de feminicídios, né, de mulheres que são assassinadas, elas já deram muitas vezes parte na polícia, tem medida protetiva, onde o ex-companheiro não pode chegar perto e ainda assim ela é assassinada por ele. Então, alguma coisa aí está falhando nessa lei, a gente precisa discutir e precisa rever muitos pontos aí. Outra questão é como a sociedade pode ajudar, pessoal. A própria notícia ali diz, né, sobre redes de apoio. Então é importante, tem redes na internet sendo formadas, pessoalmente, de você mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, pessoal. Muitas vezes essa mulher já está desgastada nessa situação, ela não tem controle sobre a própria vida, muitas vezes uma dependência emocional, ela não consegue sair dessa situação sozinha. Então é importante, né, você mostrar para sua vizinha, mostrar algum caso que você sabe disso, que ela não está sozinha, que ela pode ser ajudada, tá bom? E vamos analisar aqui, pessoal, um poema que eu trouxe, que também está no material de vocês, aí na página 47, tá? É sobre uma escritora brasileira muito respeitada, é uma escritora negra, que vem de uma família muito pobre. Ela trabalhou lavando roupas, como empregada doméstica, ajudando a sua família, né, para poder pagar seus estudos. E ela é uma escritora muito respeitada hoje. Nesse poema aqui chamado Vozes Mulheres, pessoal, ela vai tratar justamente desse processo histórico, né, dos antepassados dela que vem para cá na condição de escravo do continente africano, como vem dando esse processo até a filha dela. Eu vou falar só algumas partes para a gente refletir um pouquinho, olha só. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da liberdade. Então ela está mostrando esse histórico, pessoal, do bisavó dela que veio para cá na condição de escravo, esse processo, né, da avó, da mãe dela que foi morar numa favela trabalhando, né, como doméstica. Ela também passou por essa situação e na esperança de que a voz da filha dela seja a voz da liberdade, pessoal. No período que nós estamos, não dá para aceitar mais a gente dividir, né, as pessoas, classificar entre o que é melhor e o que é pior. Todos nós somos seres humanos. Foi feito um grande processo de desigualdade no passado, mas está nas nossas mãos, pessoal, discutir cada vez mais isso e valorizar as diferenças do mundo como algo positivo. Todos nós somos seres humanos, queremos ser felizes e nos afastar daquilo que nos faz mal. Então, por que a gente não ajuda o outro, né? Imagina se todo mundo se ajudar um pouquinho a ser feliz, como esse mundo seria muito melhor do que a gente tentar classificar determinada pessoa como incapaz ou aquela como inferior.
No mundo de hoje, pessoal, nós conquistamos muitos direitos com muita luta, né? E esses direitos devem ser valorizados, devem ser discutidos esses problemas e não ser colocados para debaixo do tapete. Cada pessoa tem o direito de escolher como quer viver, de escolher a profissão que quer fazer. Não tem mais condições de aceitarmos, pessoal, mulheres desempenharem o mesmo trabalho que o homem numa empresa e receber salários menores. Isso acontece ainda hoje. Não tem condições mais a gente aceitar determinados grupos, né, sofrerem violências porque são diferentes, né? A questão dos negros, dos descendentes que vem trazendo ao longo da história, os dados de hoje são muito claros, pessoal, mostram que esses grupos estão mais vulneráveis à violência, né, a assassinatos, menores índices de escolaridade, de faculdades, de profissão. Então há um histórico, pessoal, que a gente precisa discutir e criar medidas, tá, para tentar superar esses desafios e que cada um tem o direito de escolher como quer viver, tá bom? Façam as atividades de vocês, procurem os professores, né, eles estão criando canais de comunicação ali com vocês pela internet principalmente. Foi um prazer poder falar aqui com vocês, é um assunto delicado, mas é necessário ser discutido, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, façam as atividades, obrigado, tá bom? Olá, eu sou o professor Felipe, de Geografia, e eu estou aqui novamente com vocês do 8º e do 9º ano para darmos continuidade aos temas que desenvolvemos na aula passada. Lembram que comentamos que os avanços tecnológicos e as melhorias na ciência e na medicina levaram ao aumento da expectativa de vida da população e o que acabou acarretando num grande crescimento populacional nos últimos séculos no mundo. Também vimos sobre o papel do Estado na pandemia e conhecemos alguns conceitos sobre geopolítica, como o que é país, o que é território, o que são as organizações internacionais, como a ONU, por exemplo. Por isso, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais um tema. Dessa vez vamos falar sobre o funcionamento do sistema político do Estado brasileiro. Afinal, participar da política é um direito e um dever de todo cidadão brasileiro. Por isso é muito importante termos o conhecimento do funcionamento do sistema político brasileiro para que possamos participar de uma maneira consciente. Afinal, a política influencia muito mais a nossa vida do que você imagina. Por exemplo, quando uma pessoa diz que não gosta de política, ela está tomando um lado, uma posição, mesmo sem ela saber. E você? O que você sabe sobre política? Vamos conhecer mais? A política é o nome que se dá para a capacidade que os seres humanos têm de criar e planejar o seu futuro com o objetivo de melhorar a sua vida e a das outras pessoas. Ela está bastante vinculada ao Estado, aquele com E maiúsculo que falamos na aula passada. E também é objetivo da política administrar as coisas públicas, administrar o bem público e também promover o bem de todos. O bom político, ele tem como capacidade fundamental mediar os conflitos existentes numa sociedade. Por isso, é trabalho dele buscar gerir esses problemas e pensar em uma solução que seja boa para todos. A política vai surgir lá na Grécia Antiga, tendo como principal pensador o Aristóteles. Para ele, a política tinha como fim último, ou seja, como objetivo, a felicidade dos homens. Entretanto, recentemente, na modernidade, a política é simplesmente vista como com o objetivo de governar uma nação, de governar um lugar, atendendo os interesses de algumas pessoas. Lembra que falamos que eu disse na aula passada que o nome do Estado brasileiro é República Federativa do Brasil? Pois é, mas você sabe o que é república? O que é monarquia? O que é ditadura? Vamos entender melhor esses conceitos? Um Estado ele pode ser governado de diferentes maneiras. Enquanto as formas de governo ele pode ser uma república, uma monarquia ou uma anarquia. Já enquanto aos regimes de governo, ele pode ser uma democracia, um autoritarismo ou um totalitarismo.
Mas qual a diferença entre formas de governo e regimes de governo? Enquanto na forma de governo se refere à quantidade de governantes no poder, os regimes de governo se referem a como o governante se comporta no poder. Vamos entender melhor a seguir. Então, as formas de governo são o número de governantes no poder. Numa república, o poder é dividido entre três: presidente, os juízes e deputados e senadores. Já numa monarquia, o poder é de um só, dos reis ou do imperador ou dos czares, por exemplo. Já numa anarquia, há uma ausência de governo. Todas as pessoas se governam entre si. Já em relação aos regimes de governo, vai dizer como o governante se comporta no poder. Na democracia, o povo detém o poder, elege os representantes por meio do voto e podem participar da política, possuem direitos e deveres. Já no regime autoritário, a maioria da população é excluída das decisões. Também as leis são ditadas por um grupo de pessoas ou apenas por uma pessoa. Restringe os direitos das pessoas e esse regime também é conhecido como ditadura. Por fim, no totalitarismo, é um tipo de governo que controla tudo. O seu poder político não tem limites e controla tudo que as pessoas podem falar, fazer, consumir, no que trabalhar, em quais são suas atividades de lazer. Temos como exemplo esse tipo de regime o nazismo, por exemplo, na Alemanha. Quando estamos falando, então, de república, democracia, monarquia, é preciso termos em mente uma diferença de conceitos. Por exemplo, uma república ela pode ser democrática, como é o caso do Brasil, mas também ela pode ser autoritária, visto que o governante pode manipular as estratégias de poder, por exemplo, como é o caso da República Popular da Coreia do Norte. Por outro lado, uma monarquia não vai ser sempre ditatorial, ela pode ser democrática, como no caso da Inglaterra, que tem um regime monárquico parlamentarista. Quanto ao Brasil, nós até 1822 éramos colônias de Portugal, ou seja, tudo que Portugal decidia era imposto ao Brasil. Mas em 1822, o Brasil torna-se independente e, a partir de então, torna-se um império, ou seja, uma monarquia, que vai ser governada por Dom Pedro I. Mas em 1889, o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, através de um golpe militar feito por Marechal Deodoro da Fonseca, destituindo do poder o imperador Dom Pedro II. Até então, o Brasil é uma república federativa, desde 1889. Entretanto, nesse período tivemos alguns regimes ditatoriais autoritários, como é o caso da ditadura Vargas, que foi de 1930 a 1945, e no caso da ditadura militar, de 1964 a 1989. Vamos entender melhor como funciona o Estado brasileiro e a divisão desses três poderes que mencionamos ali atrás? Os poderes da República são três: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo é o Presidente da República, os governadores do Estado e todos os prefeitos. O Poder Legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são três para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Diante disso, temos que o Poder Legislativo vai votar as leis, o Poder Executivo vai colocar as leis em prática e o Poder Judiciário vai cobrar o cumprimento dessas leis. Ficou mais claro, né? No Brasil,
A construção da nova capital Brasília na década de 60 fez com que os prédios dos três poderes fossem construídos de uma maneira que nenhum se sobressaísse ao outro, buscando a harmonia e o equilíbrio e a independência entre os poderes, como se todos tivessem o mesmo peso. Por exemplo, vamos analisar aqui a imagem abaixo. De um lado, nós temos, então, o Palácio do Planalto, onde fica o presidente, o Supremo Tribunal Federal, onde ficam os juízes federais, e no centro, o Congresso Nacional. Percebam que há duas cúpulas no Congresso. De um lado está a Câmara do Senado e do outro a Câmara dos Deputados. Ambas buscam representar o equilíbrio do poder proposto numa república. Assim, a República Federativa do Brasil, as empresas, a população, os governantes são regidos pela Constituição Federal. A Constituição é a lei maior do país e nenhuma lei pode ser acima dela. Está escrito que todos somos iguais perante a lei, é na Constituição. Todos temos direito à saúde e à educação, tudo isso está na Constituição. O Brasil, ao longo da sua história, teve 7 constituições. A primeira foi no período monárquico e depois todas as outras no período republicano, algumas em regimes autoritários. A Constituição mais recente que temos é essa aqui, de 1988. Ela foi feita logo após o regime militar da ditadura, que vimos há pouco. Ela é considerada a Constituição cidadã, pois nela, após esse longo período de autoritarismo que tivemos, consta várias liberdades, direitos garantidos como direitos a práticas religiosas, direito à saúde, à educação, entre outros. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!